Nós queremos cumprimentar toda a igreja e os que nos visitam, sobretudo, com a paz do Senhor Jesus. Os que estão nos assistindo pela internet, mais uma vez nós queremos cumprimentar e saudá-lo, você aí na sua casa, se alimentando também da palavra do Senhor, cantando louvores. Estamos todos nós aqui, como já foi dito. A temática que tem sido trabalhada é a questão do mês que estamos iniciando na presença do Senhor. Um mês em que temos aí uma campanha vinculando aí missões estaduais. A campanha de Eu Me Importo com a Zona da Mata. Nós vamos destacar para os irmãos aqui, antes de adentrarmos a palavra propriamente dita, alguns motivos de oração. Nós temos 5 igrejas, 5 campos missionários específicos, que seria relevante nós aqui relatarmos para os irmãos, para que tenhamos a sensibilidade de orarmos pelas pessoas que estão trabalhando nesses campos missionários, pastores, missionários propriamente ditos, e há necessidades pontuais que precisam ser atendidas. E nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de comprometimento de uma igreja com a necessidade dos nossos irmãos que estão nessas cidades. A saber, destacamos aqui apenas 5, que estão vinculadas diretamente aqui à Igreja Emanuel. Então temos Brejo da Madre de Deus, lá com o companheiro pastor André, que estará aqui nessa quarta-feira, por conta do nosso culto. Cachoeirinhas, missionário Valdir. Capoeiras, com o pastor Breno. Carnaubeiras da Penha, nós estamos tendo uma transição missionária lá. E São Domingos, com o pastor Edmar. Então, repetindo os irmãos, para que os irmãos estejam intercedendo. Brejo da Madre de Deus, com o pastor André. Cachoeirinha, missionário Valdir. Capoeiras, pastor Breno. Carnaubeiras da Penha e São Domingos, com o pastor Edmar. Agora sim, dentro da nossa temática, Eu Me Importo, nós precisamos entender por que nós nos importamos. E em se pensar algo na palavra que possa nos sensibilizar o nosso coração, ao ponto de nós nos preocuparmos com pessoas que não estão dentro da nossa casa, pessoas que moram distante de nós, pessoas que têm suas necessidades, mas que nós nem estamos vendo, nem estamos imaginando. O que nos leva a sair da preocupação com a nossa vidinha e direcionarmos a nossa atenção, a nossa oração, o nosso clamor em favor de irmãos que muitas das vezes nós nem conhecemos, nós nem sabemos. Então, nesse nosso primeiro culto aqui vinculado a essa temática de missões estaduais, nós queremos despertar nos irmãos a sensibilidade do importar-se. E para que os irmãos possam entender como isso será despertado no nosso coração, precisamos entender que estamos dentro de um contexto. Nós não estamos aqui individualmente falando. Se estamos aqui na presença do Senhor, precisamos compreender que estamos diante dele como uma igreja. E essa é a outra temática que tem sido trabalhada durante todo esse mês agora, começar hoje pela manhã, em que o pastor Alberto iniciou a temática de igreja, onde foram trazidos vários sentidos, várias abordagens desse tema na palavra. E agora, no culto à noite, nós vamos focar na temática igreja, corpo de Cristo. E nós vamos ter por objetivo exatamente sensibilizar você que está aí pela internet, você que está aqui presencialmente, para que você possa se importar com o que está acontecendo nos campos missionários. Eu queria novamente convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Vamos ficar de pé. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Eu vou repetir a leitura. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Oremos. Nosso Deus, nós te bendizemos por tudo que já foi realizado até esse momento na tua casa e por tudo que o Senhor há de nos falar ainda por meio da tua palavra. Te adoramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados.
Meus irmãos, nosso desafio inicial aqui é tentar traduzir para os irmãos a verdadeira compreensão da doutrina igreja, corpo de Cristo. Só que para que possamos compreender essa doutrina com propriedade, nós precisamos vencer uma primeira barreira, que é a barreira do nosso individualismo. Isso mesmo. Muitos podem, quando se lança o argumento igreja, dizer assim: eu não preciso de igreja. Eu não preciso estar vinculado a uma comunidade. Sabe por quê? Porque na minha casa eu posso me relacionar com Deus. Para que eu preciso de igreja? Para que eu preciso de pastor? Eu não preciso de coro, eu não preciso de instrumento, eu não preciso de piano, eu não preciso de momento de comunhão. Eu, na minha casa, posso desenvolver um relacionamento com Deus e eu não tenho a menor necessidade de estar num contexto de uma comunidade a que se possa dar o nome de igreja. Eu vou dizer que, em parte, você tem razão. Porque vida com Deus significa ter momentos individuais com o Senhor, sim. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos falar com Ele, precisamos ler a Sua palavra, precisamos buscá-lo, precisamos nos relacionar com Ele. E repetimos, quando você ora ao Senhor, falando coisas que você está vivendo, você não está trazendo nenhuma novidade para o Senhor. Na verdade, você está esboçando uma necessidade sua de dizer: Senhor, eu preciso da Tua presença no meu coração. Eu quero que o Senhor saiba disso, eu sei que o Senhor sabe as minhas necessidades, e eu não precisaria aqui apontar nenhuma delas. Só que eu tenho a necessidade de declarar isso com a minha boca, porque eu preciso do Senhor na minha vida. Mas, meus irmãos, será que só de vida individual com Deus nós necessitamos para caminhar na presença dEle? Nós podemos olhar para a palavra e nós vamos ver exemplos contundentes de pessoas que tentaram desenvolver apenas um momento íntimo com o Senhor e essa relação não durou muito tempo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando nós lembrarmos de Pedro, por exemplo, o Pedro, aquele Pedro afoito, precipitado, né? Sempre falava mais do que praticava. Esse foi um primeiro Pedro, que depois passou por toda uma transformação. Mas esse Pedro, que acompanhava o Senhor, estava junto com os discípulos e presenciou um grande momento, que foi a primeira multiplicação dos pães. Terminada a multiplicação, o Senhor deu uma orientação para os seus discípulos: falou assim: vocês vão entrar no barco, vocês vão seguir adiante, porque eu vou despedir a multidão e depois eu vou subir um monte para orar. E assim foi. O interessante é que Pedro, junto com alguns discípulos, seguiram no barco. E na 4ª hora da vigília da noite, o mar começou a ficar bravio, a situação começou a ficar complicada, e de repente, o Senhor Jesus começou a andar por sobre as águas e se dirigiu ao barco. E quando o Senhor apareceu, a primeira impressão é: meu Deus do céu, quem é aquilo que está vindo? Aquilo é um fantasma. A primeira ideia era essa: está vindo um fantasma ali. Aí o Senhor se identifica: não temais, sou eu. Aí Pedro, com uma iniciativa maravilhosa, muito corajosa, ele diz assim: Senhor, se és tu, manda. Qual o pronome? Vamos falar no português. Pronome oblíquo, não é isso? Manda-me. Se és tu, manda-me ir ter contigo. Por um momento Pedro esqueceu que ele estava num barco e que tinham mais pessoas com ele no barco. Ele pensou nele. Não, eu quero ver se é o Senhor mesmo. Eu quero ter a minha experiência individual. Aí ele foi. Aí o que acontece? Ele começa a andar por sobre as águas. Começa ou não começa? Então vamos lá. É possível ter uma experiência individual? Com certeza. Agora a pergunta é: quanto tempo essa experiência vai durar sozinho? Porque Pedro começou a caminhar por sobre as águas. Que maravilha, estou olhando para o Senhor, estou olhando para o Senhor, estou olhando para o Senhor. Aí de repente ele tira o olhar do Senhor e começa a olhar para o mar, começa a olhar para o vento, começa a olhar para as circunstâncias. E sabe o que acontece imediatamente? Ele cai, ele afunda. E naquele momento o Senhor o resgata pela mão e pergunta para ele assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Vamos responder essa pergunta? Sabe por quê, meus irmãos, que Pedro duvidou? Ah, porque Pedro tinha pouca fé. Não, a fé dele talvez fosse muito maior do que a nossa. Sabe por que razão? Porque a nossa fé é pequena. Agora, quando nós estamos no corpo,
quando nós estamos no contexto com os nossos irmãos, aí nós somos sustentados. Sabe por quê? Porque você pode agora estar glorificando a Deus por uma bênção que você tenha recebido na sua casa, na sua vida. Você está muito feliz no seu relacionamento com Deus. Aí aparece a primeira provação na sua vida, em que você vai ser testado sobre isso. Aí de repente aquela sua fé começa a ser fé, de repente é fé. Aí quando você percebe, teu relacionamento com Deus se tornou quase nada. Você não dirige mais a palavra do Senhor, já não fala mais das tuas angústias. Aí tudo muda. Sabe quando muda? Quando você vem no culto, aí você põe um sorriso de felicidade, aquele sorriso de marketing básico que todo mundo faz, né? Eu estou muito bem, graças a Deus. Deus está falando comigo, estou vivendo uma bênção. Olha a minha cara de felicidade. Mas eu sei o que está se passando lá no meu coração. Máscaras é uma coisa que a sociedade usa, e eu vou dizer para os irmãos, é quase impossível nós vivermos sem elas. Porque ninguém vai querer demonstrar aquilo que está vivendo lá dentro, né? Só que o que aconteceu? Você pode fazer isso. Aí quando chega aqui, canta-se um louvor, e de repente, aonde havia aquela tristeza, aonde havia aquela preocupação, de forma inexplicável, você começa a se sentir abençoado. Aí você começa a rever uma série de coisas que você já tinha colocado, vamos dizer assim, para escanteio. Eu estou querendo dizer que você pode ter a sua experiência de fé individualmente no Senhor. Mas quando nós somos um corpo, estamos num contexto, estamos juntos, na hora em que eu me enfraquecer, o pastor Jefferson está precisando de oração, em que os irmãos vierem intercederem pela minha vida, eu serei fortalecido, não porque eu sou autossuficiente, mas porque tem uma igreja que está orando por mim. E da mesma maneira você, quando está no contexto de igreja, no momento em que você se sentir fraco, se sentir necessitando de uma bênção para a sua vida, vai ter um povo pronto para te amparar, vai ter um povo pronto para orar pela sua vida, sabendo que você necessita da oração, você necessita da assistência desse corpo. Perceba, o Senhor toma Pedro pela mão e o leva de novo para o barco. Interessante que quando o Senhor entra, onde mesmo? No barco. Na hora que ele entra no contexto, o que acontece com a tempestade? Tudo se acalma. Interessante, né? Sabe por quê? Porque as grandes tempestades da nossa vida, elas se acalmam, não é no momento em que você está caminhando por sobre as águas, é no momento que você está no corpo e o Senhor Jesus se fazendo presente dentro deste barco. E nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar. Seja qual for a sua necessidade individual, nós estamos sendo abençoados nesse contexto, porque o Senhor se faz presente, porque aqui é a sua igreja. Então o primeiro desafio que eu coloco para você, rompa a barreira do individualismo. Entenda, o Senhor pode te conceder uma experiência no seu individualismo, vamos dizer assim. Não com exatamente essa palavra. Mas entenda que estarmos vinculados a um corpo para nós se traduz em bênção, para nós se traduz em edificação. Precisamos compreender melhor isso. Quando se fala da doutrina igreja corpo de Cristo, interessante que nós não estamos falando de uma doutrina, nós lemos Coríntios e vimos o apóstolo Paulo trazendo esse contexto. E ele menciona isso junto com o contexto da ceia, de uma série de coisas. E ele sempre começa falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então o que eu vou dizer para os irmãos? Paulo não vai cobrar direitos autorais em relação a essa doutrina. Quem inventou a doutrina foi o apóstolo Paulo. Não. Ele está falando de algo que ele recebeu do Senhor e que está transmitindo para a igreja. E o interessante é que, quando é colocado a questão da igreja, o nome da doutrina é Igreja Corpo de Cristo. Vamos destrinchar um pouco esse nome. Vamos falar da palavra igreja. Hoje pela manhã os irmãos já viram o significado da palavra, eclésia, chamado para fora. Ok. Mas quando falamos igreja, primeiro, não estamos falando de edificação, essa aqui, parede, concreto. Não estamos falando disso. Importante ressaltar também que quando falamos da doutrina Igreja Corpo de Cristo, não estamos falando de nenhuma instituição criada pelo Código Civil a que se dá o nome de organização religiosa. Eu não estou falando dos irmãos de um CNPJ. Não estou falando dos irmãos de uma denominação. Nós estamos falando, na verdade, de um povo que não é marcado simplesmente por um critério denominacional ou um critério jurídico ou um critério físico. Nós estamos falando de um povo que se identifica e faz parte de um contexto em que o cabeça, já vimos, é Cristo Jesus.
Isso é fazer parte da igreja. O interessante é que o nome da doutrina não é Igreja Corpo de Jesus. O nome da doutrina é Igreja Corpo de Cristo. Se os irmãos olharem o nome Jesus Cristo, os irmãos vão ver que é um nome composto. Nós temos aí duas palavras. Jesus vem do hebraico Yeshua, se você preferir, que quer dizer salvação ou salvador. Cristo vem do grego e quer dizer ungido. E você vê no próprio nome de Jesus uma junção do Velho e do Novo Testamento. Jesus em hebraico e Cristo em grego, mostrando para a gente justamente, né, o plano de salvação do Senhor. Um baseado na lei, atendendo aos judeus, e outro baseado na graça, e aqui na representação dos gregos, vamos dizer assim. Mas o que queremos destacar para os irmãos aqui é a significação da palavra Cristo. Cristo quer dizer ungido. Então, quando você fala o nome Jesus Cristo, você está dizendo aquele que foi ungido por Deus para nos trazer a salvação. Esse é o significado de Jesus. E o interessante é que quando falamos da doutrina, nós falamos igreja, corpo de Cristo. Porque o que vai ser destaque na estrutura desse corpo é a unção que existe sobre ele. Aí uns vão perguntar assim, tá, pastor, e o que é unção? Aí uns vão responder, a gente já falou isso aqui também, né? Eu sei muito bem o que é unção. Vamos separar metade da igreja, ó. Daqui para cá, uns são. Daqui para cá, outros não são. E eu vou dizer para os irmãos, isso não é unção. Porque o verdadeiro significado de unção, ele não é aplicado na individualidade, ele é aplicado na igreja. E nós podemos ver isso. Primeiro, para eu entender que a unção ela existe sobre o corpo, eu tenho que romper um pouquinho os meus preconceitos. E hoje é um pouco complicado. Porque os irmãos vão ver várias denominações, várias igrejas, com seus aspectos doutrinários particulares, levando o nome de Jesus. E verdade é que muitos acabam gerando um mau testemunho, e muitas das vezes nós somos perseguidos por conta desse mau testemunho. Só que às vezes, isso nos leva a um preconceito de falar assim, aquele ali não é irmão não, aquele ali é primo, né? Porque irmão é quem está comigo aqui, aquele lá que está do outro lado é primo. Não é não, meu querido. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, lá em Filipenses, dizendo assim, verdade é que uns pregam o evangelho, como? Com insinceridade. Não são sinceros, estão pregando o evangelho de mentira mesmo. Muitos fazem isso por uma série de razões com as quais Paulo não concorda. Mas ele termina o texto dizendo assim, entretanto, o nome do Senhor está sendo pregado, e nisso eu me alegrarei. E isso mostra para a gente uma alegria do apóstolo, quando ele fala de que a palavra está sendo pregada. Por que estamos trazendo isso daqui? Para que os irmãos estejam sensíveis a entender que, quando falamos dessa instituição igreja, estamos falando de um povo que transcende os nossos limites doutrinários, as nossas percepções. Aí muitos vão dizer assim, pastor, mas eu não me sinto confortável de ir num culto numa determinada igreja, porque o som é assim, a palavra é assado, o jeito. E eu vou dizer para os irmãos, eu também. Eu posso amar tremendamente o irmão de uma outra igreja. Agora tem umas que a gente já visitou, misericórdia. O fato de eu não concordar com aquela liturgia, com aquela forma de trabalho lá, isso não descaracteriza que a igreja do Senhor está presente ali também. Da mesma maneira, eu tenho certeza que muitas pessoas lá de fora, ao olhar Batista, não quero. Só que o detalhe, ele pode não concordar com a doutrina que é trazida aqui, ele pode não concordar com nada. O detalhe é o seguinte, a sensibilidade de entender que o povo de Deus está aqui. O Senhor está falando aqui também, como pode falar o coração dele ou qualquer outro. Estou querendo dizer para os irmãos que nós nos situamos onde nós entendemos o nosso chamado, onde doutrinariamente temos a nossa perspectiva de servir o Senhor. Se você entendeu que é aqui, então é aqui o seu chamado, seja bem-vindo. Agora o detalhe é que você tem limites muito maiores a observar quando se fala de igreja, corpo de Cristo. E nesse contexto, eu quero falar com os irmãos sobre a experiência, de novo, de Pedro. Quando o Senhor estava preparando a situação, sobre Cornélio, né, um centurião romano, ele ia ser evangelizado. Aí o que aconteceu? Aí antes, o Senhor primeiro chamou Cornélio.
e falou: Cornélio, se dirige, vai, encontra lá com Pedro. Vamos dizer assim, em linhas bem rápidas aqui. O que aconteceu? Aí o Senhor, a hora que Pedro chegou no momento, foi orar na laje, né? Subiu na laje para orar. Aí ele estava lá na laje, aí de repente, que fome. Aí de repente diz a palavra que ele teve uma visão que descia um lençol perante ele, com toda a sorte de animais imundos, e a palavra era: Pedro, me ajudem, mata e come. Aí Pedro diz assim: não, Senhor, não, porque assim, nunca que eu vou comer um negócio desse, né? Nunca coloquei uma coisa impura assim na minha boca. E a palavra do Senhor falou assim: Pedro, você não chama impuro aquilo que eu santifiquei. Nós, às vezes, rotulamos muito as pessoas pela roupa que vestem, pelo nível de renda, pela forma como falam, pela forma de se pentear, de andar, se portar. Mas se você quer entender a nossa missão, para você se importar com as pessoas, você primeiro precisa romper a barreira do preconceito e entender que você precisa chegar junto dessas pessoas para que a palavra ela seja levada. Eu me importo sim. E eu me importo não é com a roupa, não é com o cabelo, não é como está vindo, mas eu me importo porque o Senhor quer que a sua palavra seja levada a essa pessoa também. Feita essa consideração do individualismo, já norteamos os irmãos quanto à situação de igreja corpo de Cristo. Eu quero dizer para os irmãos 3 situações que decorrem quando você compreende essa doutrina. Igreja corpo de Cristo, primeiro, se traduz em nós uma percepção de vida. Segundo, uma transmissão de vida. E terceiro, transformação de vidas. Eu vou repetir para os irmãos. Primeira situação, entender a doutrina Igreja Corpo de Cristo. Seja você um visitante que está conosco aqui pela primeira vez, seja você que já tem anos de experiência na presença do Senhor, repito, entender a doutrina de Igreja Corpo de Cristo é compreender, primeiro, transmissão de vida. Segundo, percepção de vida. E terceiro, transformação de vidas. Vamos falar primeiro da transmissão de vida. Vamos lembrar da ceia. Quando nós temos a celebração da ceia, aí primeiramente, nós temos na verdade 2 elementos, não é isso? Nós temos o pão e temos o vinho. Aí o que acontece? O que é servido primeiro, hein, irmãos? O que nós experimentamos primeiro? O pão ou o vinho? Primeiro é o pão, para depois nós experimentarmos o vinho. Aí a pergunta é, por quê? Aí alguém fala assim, não, eu acho que é regra de etiqueta francesa. Primeiro, a gente vai para os sólidos, depois vamos para os líquidos. Meu querido, não tem nada de etiqueta francesa nisso. Nada. É doutrina da palavra pura. Porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Primeiro ele pegou o pão, um pão inteiro, algo único, e partiu em pedacinhos, e distribuiu um pedacinho para cada um, e disse assim, isto é o meu corpo, partido entre vós. Qual a significação disso? Era só para falar de pão? Não. Era para dizer, imagine, se cada um de nós somos um pedacinho, quando nós estamos juntos, o que se materializa? O pão inteiro. E qual o significado disso? Quando nós estamos reunidos como igreja, nós temos a presença do corpo de Jesus, porque cada um de nós somos parte desse corpo. Quando nos ajuntamos, então está completo o contexto. Que maravilha! E que detalhe nós temos a partir daí? O detalhe que temos a partir daí é que quando somos um corpo, algo diferente acontece. Aí nós estamos aptos para tomar do cálice, que é o vinho. E o Senhor fala assim, esse vinho é o símbolo da nova aliança no meu sangue. Tem cristão novinho e cristão antigo que ainda acha que quando se fala de sangue de Jesus, nós estamos falando de hemácias, né? Estamos falando de plaquetas, estamos falando de leucócitos. O sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, primeiro, isso não é só usa frase de efeito, mas compreensão. Então vamos, eu trouxe uma amostra aqui, consegui um resquício arqueológico do sangue. Que é isso, meus irmãos? A doutrina que foi trazida para nós não é a questão do sangue biológico que Jesus derramou na cruz do Calvário. Isso existe uma simbologia, porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, Ele derramou a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida na sua presença agora. Então entenda isso.
Quando falamos do sangue de Jesus, nós não estamos falando de um sangue biológico, nós estamos falando de uma vida que foi derramada na cruz do Calvário, para que hoje você pudesse ter vida, mas não é essa vida terrena contada para um tempo mortal, não. É uma vida cujo tempo é contado para a eternidade de Deus. É nesse aspecto que precisamos entender a doutrina. Aí quando olhamos para a ceia, então já entendi. Primeiro eu tenho então o pão, para depois o vinho. Ah, mas isso foi só Paulo que falou. Vamos para o Velho Testamento? Se nós formos para o Salmo 133, pastor Eliel outro dia pregou sobre o Salmo 133, e nós vemos ali como que a doutrina, a igreja, corpo de Cristo, está materializada ali no Velho Testamento. Quando diz assim, ó, quão bom e quão suave é, o quê? Que os irmãos vivem em união. E o que é essa união? É um ato de marketing, que a gente vai sair por essa porta, vai dar a mãozinha ao redor da igreja, vamos tirar uma foto, né? Olha como nós somos unidos. Não, meus irmãos, não é isso. Ó, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. Aí o salmista vai fazer um comparativo. Porque é como o que mesmo? É como o óleo precioso que desce de onde? Da cabeça, depois passa sobre a barba, o salmista ainda enfatiza, a barba de Arão, e vai até a orla dos seus vestidos. O que eu tenho que entender desse salmo? Quando nós somos um corpo, quando nós estamos em união, ó, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. Quem é o cabeça do corpo? Jesus. Quando nós estamos em união, do cabeça o Senhor Jesus, há uma ministração para a sua igreja, que é esse óleo que vai descendo, que vai sendo derramado. Estamos falando da atuação do seu Espírito Santo, dessa vida que ele derramou lá na cruz do Calvário. E detalhe, não tem essa de dizer que, só o fulano tem a unção, porque a unção ela vai sobre todo o corpo, vai até a orla dos vestidos. Será que vai mesmo? Os irmãos estão lembrados agora no Novo Testamento de uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, em que ela não conseguia estancar sua hemorragia. Aí ela encontra o Senhor Jesus e tinha uma multidão ao redor de Jesus. Aí o que aconteceu? Aí ela podia ter desistido, né? Mas ela não desistiu. E no seu coração vem um sentimento: se tão somente eu der as mãos ao Senhor, não é isso? Não. Se eu tocar na cabeça do Senhor, não era isso? Não. Se tão somente eu tocar onde? Na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Sabe por quê? Não me importa, meu querido, se você foi abençoado pelo louvor, pela palavra, por quem tocou, pelo irmão que te entregou o cartão, se foi pelo cafezinho, se foi lá na comedoria, não importa que membro que te auxiliou para que o Senhor falasse a sua vida. Importa que você entenda que você foi abençoado. Não existem partes melhores do que outras dentro do corpo, porque todos aqui estamos dentro de um contexto, igreja, corpo de Cristo. E quando nós nos conectamos a esse corpo, há para nós uma transmissão de vida, como houve para aquela mulher, ao ponto do Senhor Jesus dizer assim: alguém me tocou. Aí a multidão olha assim, os discípulos: Senhor, como é que o Senhor pode falar que alguém lhe tocou? Tem uma multidão aqui ao redor do Senhor. E a palavra foi: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. O toque que sensibiliza o Senhor, em que a ministração em favor da sua vida, não é o tocar físico, é a conexão espiritual de você falar: quero me conectar a esse corpo, eu quero me ligar a esta igreja, eu quero fazer parte dessa instituição. Naquele exato momento há uma ministração de vida para você, onde quer que você esteja, aqui e você em casa. E o Senhor nos abençoa assim. Vejam os irmãos, quando nós temos a situação do Salmo 133, ainda é citado ali mais uma alegoria. É falado a respeito da montanha de Hermon. Vamos viajar um pouquinho? Eu vou pedir a projeção para colocar para a gente a imagem do Monte Hermon, por favor. Então, os irmãos estão vendo, né? Quer dizer, eu tenho certeza que todos estão lendo as letras, que estão muito legíveis, mas pelo menos Monte Hermon está ao norte. Os irmãos estão vendo um círculo a vermelho. Ali está localizado o Monte Hermon. Pode passar. Pronto. Eu quero mostrar nesse gráfico aí que a montanha do Hermon é o ponto mais alto em Israel. A montanha mais alta. Então você tem lá mais ou menos 3.000 metros de altitude. E é ali que está destacado, 2.750 metros. Então os irmãos estão vendo um perfil topográfico, a montanha do Hermon. Pode passar.
E aí está a montanha do Hermon. Se você quiser fazer um bom passeio, você pode esquiar. Isso. Tem uma estação de esqui hoje lá no Monte Hermon. De tão frio que é lá em cima, de tão alto que é. Só que o detalhe, o contexto das terras ali de Israel não é um contexto de lugar frio. É um lugar quente e pense no lugar quente. Só que há uma diferença. Pela grande altitude que temos no Monte Hermon, ele libera para os montes de Sião, que são montes menores, montes mais baixos, um orvalho. Então, do Monte Hermon sai um orvalho, né? Essa situação cai sobre os montes de Sião, e aonde a terra era improdutiva, era seca, ela começa a gerar frutos. E por que o salmista fala a respeito disso no Salmo 133? Quando ele diz assim, porque quando os irmãos estão em união, é como o orvalho que desce do Hermon sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe o que quer dizer isso? Sabe quem é o monte Hermon? É o Senhor Jesus, a nossa montanha mais alta. Quando nós somos um corpo, sabe o que acontece? Do Hermon, o cabeça, Jesus Cristo, vem sobre a sua igreja um orvalho precioso. E nós somos os pequenos montes de Sião. E você pode ser até uma terra improdutiva, mas quando toma-se contato com o orvalho que vem do Hermon, você gera frutos e gera frutos com excelência na presença do Senhor. Mas sabe como que isso foi operacionalizado na sua vida? Porque nós somos um corpo. Porque quando somos um corpo, o orvalho ele desce do Hermon e vem sobre as nossas vidas. Pode passar, por favor? Só para a gente ver mais algumas imagens aí. Então os irmãos estão vendo lá a montanha do Hermon, super gelada, né? Alguns kibbutz que ficam na parte logo abaixo, pode passar. Mais uma visão ali da montanha Hermon lá em cima, e os montes de Sião lá prosperando e produzindo. Pode passar. Ok. Então falamos para os irmãos que estar conectado a esse... Pode tirar a projeção, obrigado. Estar conectado a esse corpo significa para nós então o quê? Transmissão de vida. E a gente entendeu essa transmissão de vida. Agora nós vamos ver que significa também percepção de vida. Porque quando você faz parte da igreja, você entende que o Senhor Jesus está vivo. Lógico que eu sei que o Senhor Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Eu não estou dizendo que você leu e memorizou isso. Eu estou dizendo que você compreendeu e você está sentindo que o Senhor está vivo. Mas como assim? Assim, quando nós falamos a respeito dos discípulos no caminho de Emaús, os irmãos lembram? O Senhor Jesus pregou o evangelho, chamou os discípulos, aí o Senhor Jesus foi crucificado. A igreja que ficou, falou o quê? Um olhou para o outro, falou assim, acabou. Acho que acabou. Agora cada um segue o seu rumo. Foi lindo, foi maravilhoso, né? É porque eles imaginaram assim, acabou a obra, cadê o projeto? Foi maravilhoso segui-lo, ver os milagres, ver tudo, né? Mas acabou. Vai cada um seguindo o seu rumo. Jerusalém fica numa parte mais alta da cidade. E 2 discípulos saíram de Jerusalém e desceram para uma aldeia chamada Emaús. Pode passar. Nós temos ali a localização no mapa. Pode passar, por favor. Então os irmãos estão vendo, ó, Jerusalém, né, num plano geográfico aí, Jerusalém e Emaús. Distavam mais ou menos 60 estádios, aqui diz a palavra. E o que acontece nessa situação? Quem sai de Jerusalém e vai para Emaús, entenda, sai de uma altitude sai de um lugar mais alto e vai para um lugar mais baixo. É isso. Quem sai de Jerusalém e vai para Emaús está fazendo isso, ó. Isso para nós tem um significado. Estar em Jerusalém é estar no corpo. É onde estava a igreja, é onde estavam os irmãos. É o lugar onde Jesus ia ressuscitar. E quando você sai de lá e começa a se dirigir a Emaús, fala de um afastamento progressivo do corpo. E ó, o caminho é exatamente esse. Quando você se afasta, ó, progressivamente. Aí o que acontece? Iam se afastando, ao ponto que o próprio Senhor Jesus aparece para aqueles 2 discípulos e pergunta assim, quais são as boas novas? Aí eles olham para ele e falam assim, como que você está perguntando quais são as boas novas? Será que você não sabe que Jesus morreu, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo? E o próprio Senhor Jesus começa a caminhar e conversar com eles. Mas ele não disse isso, começa a citar os profetas, e começa a citar todo o contexto, e vai falando da palavra, e vai falando da palavra. E nada, eles não identificavam que do lado deles estava Jesus. Sabe por quê? Porque ver Jesus morto, todo mundo viu. Foi um ato público.
A crucificação de Jesus foi um ato público. Agora, ver Jesus ressurreto, somente a sua igreja viu. Então eu quero dizer para os irmãos que entender Jesus vivo é um mistério para a igreja. Não é um mistério para que o mundo enxergue simplesmente. Porque isso é vivenciado aqui dentro. Quando é cantado um louvor, quando se ouve a palavra, quando alguém ora, quando alguém se dedica, quando há qualquer situação, qualquer ministração aqui dentro, em que nós vemos aí a atuação e sentimos a presença do Senhor neste lugar e dizemos, o Senhor está vivo, o Senhor está neste lugar, aí está a transmissão de vida, aí está a percepção de vida. Agora vejam os irmãos, caminharam até o momento em que esse viajante, que eles não reconheceram, fez um sinal como se ia para adiante. Aí a palavra deles assim, ó, fica conosco que ó, já está tarde, fica conosco. Aí ele vai, aceita o convite e entra na casa. Aí o interessante, eles entram na casa e eles vão para onde? Para a mesa. E eles vão reconhecer o Senhor Jesus naquele exato momento. Sabe qual é o momento? O momento do partir do pão. Porque quando se parte o pão, nós entendemos que Jesus está vivo no meio da sua igreja. A percepção daqueles homens foi imediata. Na hora do partir do pão, Ele é o Senhor. Naquele mesmo instante o Senhor desapareceu. O que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém imediatamente. E foram lá, junto com a igreja, contar o que tinha acontecido. Então, meus irmãos, entender que o Senhor Jesus está vivo é algo que é revelado às nossas vidas quando nós estamos no corpo, sobretudo. Nós vamos sentir isso, nós vamos detectar isso pela presença do Senhor. E isso, os nossos olhos carnais podem não enxergar, mas nós vamos sentir isso, nós vamos viver isso. Os irmãos lembram de Tomé, a experiência de Tomé? Se eu não ver que é Jesus, e se eu não tocar, eu não vou crer. Aí o Senhor aparece para a igreja, repito, o Senhor aparece para a igreja, aí toca. Quando chega Tomé, toca. Aí ele creu que era o Senhor. Aí o Senhor fala assim, bem-aventurado os que não viram, mas que creram. Sabe quem são esses? Somos nós, meus irmãos, porque nós não estávamos lá. Mas hoje nós cremos que o Senhor está vivo e atuante no meio da sua igreja. Então vejam os irmãos. Entender a doutrina igreja corpo de Cristo é uma questão de percepção de vida. Então, receber vida, perceber vida. E é uma questão também de transmissão de vida. Para poder terminarmos a palavra falando de transformação de vidas, eu vou citar um exemplo que o apóstolo Paulo cita lá em Romanos. Duas alegorias. Quando ele está pregando para os judeus, ele vai falar de duas árvores. Ele vai falar do zambujeiro e ele vai falar da oliveira. Queria apresentar para os irmãos. Vamos ao zambujeiro primeiro. O que é o zambujeiro? É uma oliveira, mas é chamada oliveira brava. É a oliveira que o fruto dela não é bom, é um fruto seco. Ele, para ser utilizado, para ser processado, ele não é interessante. Só que nós temos a oliveira verdadeira, pode passar. Essa sim, o fruto é maravilhoso, o fruto é muito bom. E o apóstolo Paulo, usando dessa alegoria, ele vai citar o seguinte, que nós somos como o ramo do zambujeiro. Isso. O apóstolo Paulo nos chama de ramo de zambujeiro, que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Vamos entender isso. Pode passar. Aí os irmãos estão vendo a foto de um enxerto. Como é que se operacionaliza um enxerto? Em que você tem, digamos, uma planta que ela tem uma boa captura de líquidos e de alimentos, ela tem um bom enraizamento, você usa essa estrutura para, digamos, cultivar uma planta que não tem um tão bom enraizamento. Aí você pega essa planta e conecta, né, os vasos ali, os tecidos, e você faz o que se chama de enxerto. O detalhe é que o enxerto produz algumas coisas interessantes. Pode passar, por favor. Os irmãos estão vendo ali uma macieira, no mesmo pé, maçãs verdes e maçãs vermelhas. Isso é fruto do quê? Do enxerto. Porque você pega a árvore, conecta o ramo, e o interessante é isso. Se você pega um ramo de maçã vermelha e coloca no pé da maçã verde, na macieira, aquele ramo vai gerar maçã vermelha, e os outros ramos da árvore original vão continuar com maçã verde. Ali os irmãos estão vendo também uma mangueira com 3 tipos diferentes de manga, fruto de enxerto. Só que o interessante é que a forma como o apóstolo Paulo fala, ele inverte a situação. Porque assim, se eu tenho um tronco e eu conecto um ramo nesse tronco, os frutos que são gerados
na prática, são os frutos do ramo e não os do tronco. Como é que eu posso ser o ramo do zambujeiro, ser conectado à oliveira verdadeira e eu gerar fruto bom? Porque eu sou ramo de zambujeiro. Só que aí o apóstolo Paulo fala da inversão, do milagre que acontece quando nós estamos conectados na oliveira verdadeira. Nós que éramos para gerar frutos ruins, quando estamos conectados na oliveira verdadeira, nós geramos frutos e frutos excelentes. Porque esse é um milagre de você estar conectado ao corpo de Cristo, de fazer parte desse corpo. Ainda que você fale, mas eu não sei fazer nada. Eu não posso fazer nada, eu não sei pregar a palavra, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer nada. Eu vou dizer, nesse corpo há algo que o Senhor quer usar na tua vida. Você tem um papel a ser realizado. Então você pode começar falando assim, Senhor, eu me importo. Eu vou orar pela tua obra missionária. Eu vou ver frutos sendo alcançados por isso. Aí você pode dizer assim, misericórdia, né? Meu ministério, o ministério do canto, lembra? Todos lembram do ministério do canto? É aquele que eu fico lá no cantinho, escondido, sem fazer nada, né? Ministério do canto. E eu vou dizer, não existe ministério do canto para aquele que está no corpo. Todos nós estamos aqui aptos para gerar frutos na presença do Senhor. E é isso que eu quero que você compreenda. E nós precisamos entender que somos um só povo. Temos uma só fé. Nós estamos diante de um só Deus. E o nosso propósito é exatamente esse. Compreendermos a aplicabilidade dessa doutrina para dizer, Senhor, queremos gerar frutos excelentes. Olha a diferença. Você está aqui para ser abençoado ou você está aqui para receber uma bênção do Senhor? Ou melhor, para você ser uma bênção na presença dEle. Se nós fôssemos mapear aqui quantas pessoas o Senhor usou para que o Evangelho chegasse à nossa vida, meus irmãos, eu teria uma rela aqui interminável, né? Rela, desculpe os irmãos, é uma expressão tipicamente militar. Então os irmãos vão me perdoar. Então nós estamos falando de uma relação nominal, que se fôssemos colocar todos os nomes de pessoas que contribuíram para que hoje estivéssemos aqui, esses nomes seriam muitos. Eu poderia rapidamente citar para os irmãos aqui, os irmãos podem achar até engraçado, tia Ercília, tia Evódia. Quem são essas? Foram as que primeiro me ensinaram, com 2 pedaços de coco na mão, cantar assim, pam, 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 é Noé que está batendo, pam, 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 uma arca está fazendo. Eu devia ter meus 8, 10 anos de idade. Aí você pergunta, qual a função do Ministério de Educação Cristã? Para que serve professora de escola dominical? Você está vendo a influência dessas pessoas na formação de pessoas para servir o Senhor. Podemos lembrar de tantas pessoas, meus irmãos, que pregaram a palavra, que trouxeram a palavra. Eu posso ressaltar para os irmãos aqui, uma pessoa que foi muito querida, e que partiu para o Senhor no ano passado, chamada Célia Costa. O Senhor sempre falou muito com as nossas vidas através da música. E quando ela partiu para o Senhor, eu fiquei muito triste. Não vou dizer para os irmãos, não fiquei triste. Fiquei triste. Senti saudades daquela irmã. Aprendi muito com ela. Ainda lembro lá nas aulas de percepção rítmica, ela, Jefferson, silêncio também é música. Tira esse pé do pedal, tira o pé do pedal. Silêncio é música. Ela partiu para o Senhor. E aquilo foi muito tocante para mim, porque ela exerceu uma instrumentalidade muito grande na minha vida, para que hoje eu estivesse aqui com os irmãos. E eu fui muito tocado no dia que estávamos aqui no musical, e tinha um certo coral lá em cima. E esse coral cantou um louvor. E cantou, foi o primeiro louvor que essa irmã me ensinou. E o que eu fiz? Eu fui quietinho ali para o canto ali, fui chorar diante do Senhor. Porque eu recebi uma bênção de ver o coro Emanuel lá em cima, cantando louvor. Os irmãos lembram? Foi seu amor. Os irmãos estavam lá em cima cantando. Foi seu amor. Foi o primeiro louvor que ela me ensinou. Detalhe, isso tocou a minha vida? Tocou. Eu não sei o que vai tocar a sua vida nesse culto, meu querido. Se vai ser o hino do cantor cristão ou do HCC, ou se vai ser o louvor, o cântico. Mas uma coisa eu sei, o Senhor quer te fazer bênção, Ele quer transmitir bênção para a sua vida. Seja uma bênção. Gere frutos na presença do Senhor. E comece dizendo, Senhor, eu me importo. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eu quero estar na tua presença.
porque eu faço parte de igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Um só Deus, um só Senhor. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Queria convidar os irmãos a estarem de pé nesse momento. Vamos repetir o louvor. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Glória a Jesus. Os instrumentos continuem tocando essa música. Nesse momento você vai colocar a sua oração diante do Senhor. Isso é um convite. Peça ao Senhor para que você possa gerar frutos na sua presença. E você possa primeiramente compreender o seu papel no corpo de Cristo, a sua instrumentalidade, como que o Senhor pode te usar, pode te fazer bênção neste lugar e onde quer que você esteja. Porque o Senhor te trouxe aqui para falar ao seu coração, para tirar de seu coração qualquer dúvida que você esteja achando que não posso ser usado, não tenho como ser importante, não posso ser relevante. Pode sim. Comece diante do Senhor dizendo: Senhor, eu me importo com a tua obra, eu me importo com a salvação de vidas, eu me importo com as pessoas que não têm acesso ainda à tua palavra, eu me importo com os que foram na tua casa no dia de hoje, eu me importo, Senhor, com todos aqueles que estão assistindo o culto pela internet, também com aqueles que não estão assistindo o culto. Eu me importo com todos estes, e a minha oração é: Senhor, usa-me e faz-me bênção na tua presença, para que outros sejam abençoados como eu fui na tua presença.